Olá, alunos! Bem-vindo a mais um encontro de história para falar de um assunto bacana, um assunto que a gente vira e mexe tem que conversar sobre ele, que é a crise de 1929. Se você está assistindo esse vídeo e você é do segundo ano, a gente está na aula 35. E se você não é, a gente está então vendo esse período histórico que é extremamente importante. Por quê? Porque ele é um dos principais pontos do pós-Primeira Guerra Mundial e já entra naquele processo que é chamado período entre guerras, né? E que vai também desencadear logo após a Segunda Guerra Mundial. Belezinha, gente? Fiz um esquema bem legal na lousa, deixa eu sair da frente aqui para que você possa copiar. Então o espacinho é seu aí, você deu um pause e deu um zoom aí na sua filmagem, vamos continuar aqui. Para falar um pouco sobre crise de 29, a gente já sabe, vocês já sabem, que nós estamos falando dos Estados Unidos. Beleza, gente? Quem que é os Estados Unidos nessa época? Os Estados Unidos nessa época, né? Nós estamos falando da década de 20, década de 30, é a potência mundial. Ou seja, os Estados Unidos, ele sai do conflito da Primeira Guerra Mundial, sabe, com o patamar heróico, né, daquele que salvou, uma vez que ele entrou ali, eu falo nos 45 minutos do segundo tempo, porém fez a diferença. E os Estados Unidos já estavam enriquecendo no período da guerra, uma vez que ele estava financiando, estava também mandando armamentos, ele estava ali, não estava literalmente. Ele vai entrar depois no conflito que nós sabemos que ele, em determinado momento, os Estados Unidos entra. E aí, então, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que, nesse momento, todo o foco econômico está nesse país, Estados Unidos da América. E para que vocês compreendam da melhor forma essa aula, que ela não é difícil, tá? Talvez ela seja um pouco mais rápida, mas você precisa entender. Você precisa entender o quê? Então nós estamos falando no chamado cenário pós-guerra. Então a gente está falando de uma guerra que acabou pouco tempo atrás, né, gente? Nós estamos falando de uma distância de 10 anos, uma distância pequena, né, entre o conflito e esse cenário que a gente está comentando aqui. Então é esse período pós-guerra. Enquanto eu estou falando dos Estados Unidos aqui no chamado auge, né? Ele está no auge econômico, no auge de produção, no auge de financiamentos e tudo mais. A gente está falando de uma Europa que está totalmente quebrada. Ou seja, França, Inglaterra, Alemanha são países que ficaram quebrados como resquícios dessa guerra. Claro, morreram muitas pessoas, nós estamos falando de uma onda de desemprego, uma onda de problemas econômicos nessa região. Então, assim, a gente está falando, então, de dois cenários diferentes. A gente está falando dos Estados Unidos lá em cima, enquanto a gente está falando de uma Europa decaída e dependendo financeiramente dos Estados Unidos, que é mais um pouco do que eu vou falar do cenário. Entendemos, então, período pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, Europa quebrada, Estados Unidos no auge. Como eu disse para vocês, nesse período aqui, os Estados Unidos sozinho, aqui, deixa eu pegar meus dados para passar para vocês, os Estados Unidos sozinho, ele corresponde a cerca de 43% da produção mundial. Então, assim, a parte industrial, a parte de produção de mercadorias está centralizado nos Estados Unidos. Lembra que já foi da Inglaterra quando a gente fala aí de Revolução Industrial e agora é dos Estados Unidos. E aí nós temos os outros países, né, Alemanha, França e Inglaterra brigando aí por 20 e poucos por cento. Então, como eu disse para vocês, eu tenho aqui uma Europa com problemas econômicos e problemas políticos, enquanto tem os Estados Unidos com toda essa produção. E também a gente tem uma coisa bem interessante que, né, quem gosta da Débora Lodin já viu o vídeo dela ou vai assistir depois desse. Até ela fala que os Estados Unidos, ele trabalha muito como aquele assim, que ele bate, mas depois ele vem com a cura. Então, assim, ele faz ali, né, ele tá nesse período, ele tá impetrando produtos e financiamentos e empréstimos para a Europa se reerguer, porém ele vai vir depois com a cobrança. Então, assim, ele não é de todo bonzinho, porém sempre ele vai pousar de bonzinho, né? Não que vocês tenham essa visão, porém a visão dos Estados Unidos sempre passou com essa visão heróica, tá, gente? Então nós temos aqui cenário, ok, entendemos o cenário, o que está acontecendo ali nesse período entre guerras e principalmente o que está acontecendo naquilo que vai ser gerado com a crise de 29. Então, se você é do segundo ano, isso que eu falei para vocês, estou falando ali de 1970. Estou falando então de um período em que além, claro, dos Estados Unidos ele pousar de bom, a gente vê muitas disparidades sociais, tá, gente? E é interessante falar sobre isso,
porque ao mesmo tempo que, por exemplo, os Estados Unidos tinha uma pegada totalmente religiosa, até mesmo tem a lei seca em 1919, nós vemos uma força do contrabando, tanto que o Al Capone entra nesse período histórico aí. Ao mesmo tempo que a Europa, que está totalmente quebrada, mas está ali naquele sentimento de hedonismo, ou seja, vai melhorar, nós vamos viver outra realidade. Tanto que, se você olhar para a cultura, para aquilo que é pregado nesse tempo na Europa, não parece nada com de fato o que era. Então, que eles estavam assim, centralizando naquela ideia de a bonança vai chegar, então nós não vamos mostrar tristeza. Então, assim, você vê que há um cenário pintado que não mostra a realidade dos fatos. Vamos agora para pensar um pouco aí. Como eu disse, Estados Unidos está no auge aí da produção industrial. E nós estudamos isso em sociologia, estudamos isso em história, que uma das vertentes aí desse período de revolução industrial é chamado Fordismo. Vamos lembrar então, todo mundo lembra, ou vamos lembrar o que é o Fordismo? Fordismo é um sistema em que há a aceleração do tempo, aquela ideia da esteira, né, gente? Lembra que você fica até nos tempos modernos do Chaplin fala sobre isso. Passa na esteira, você fica parado e o produto vai até você e continua na esteira. Ou seja, há essa questão do ritmo, né, do movimento contínuo com uma superprodução. Então, uma coisa por isso que eu falei de cenário antes de começar a parte da crise de 29 como o motivo em si, é que o que está acontecendo? Os Estados Unidos, ele está aumentando a produção, porém a busca da produção, a demanda está diminuindo, ou seja, para que os Estados Unidos vendiam antes da guerra? Europa. Mas se a Europa está quebrada, e eu falei para vocês que os Estados Unidos ele pagava de bom, né? Ele estava no auge, porém isso não era igual. Não era todo mundo que recebia a mesma coisa. E um dos reflexos é no próprio Fordismo. Henry Ford, na verdade, baseado no Taylorismo, acreditava que dava para aumentar os salários dos empregados, dos funcionários, até para que se eu aumento o salário de funcionário, o funcionário compra mais mercadoria. Porém, isso não acontece. Então, nós temos alguns motivos super importantes. Primeiro, os Estados Unidos está produzindo e não tem para quem vender. Europa não vai comprar. Europa está se reerguendo. Europeu não vai comprar produto industrializado. Os Estados Unidos não se tocou, continuou produzindo muito. E não tinha para quem vender. Por quê? O que existia também nos Estados Unidos é a chamada concentração de renda. Ou seja, diferença na questão do dinheiro, dos recursos. Não era distribuído de forma igualitária. Esses operários que passavam horas e horas e horas dentro de uma fábrica não ganhavam, portanto que trabalhavam e não tinham como consumir o que eles mesmos produziam. Então eu tenho ali um cenário de superprodução e de concentração de renda. Também tem o cenário do liberalismo, gente. O que é o liberalismo? É o isso daí eu estudei com vocês em sociologia. Deixar e fazer, deixar e passar. O que é isso, professora? É aquela sacada da mão invisível do Estado. Então o Estado não pode se meter nas relações econômicas dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos vai entrar nessa crise, porque o governo não se mete. Uma vez que a ideia do liberalismo é, cara, você existe para garantir que vamos continuar aí protegidos, porém não se intrometa nas relações econômicas, porque o próprio mercado vai vencer sozinho tudo o que acontecer de obstáculo, ok? Pensa nisso porque daí você vai entender o discorrer da crise. Além do liberalismo, também vai acontecer o fato, né, o fatídico, a quebra da Bolsa de Valores, que é a chamada Quinta-feira Negra, que vai acontecer no dia 24 de 10 de 1929, que é o crash da Bolsa de Valores. Gente, não sou boa em economia, né? Inclusive tinha no curso de Direito e Economia, mas você vê que o professor sabia tanto que o pessoal de Direito não era bom disso, que a prova era em grupo e consulta. Só assim para o pessoal do Direito passar. Gente, se alguém está assistindo aí do Direito, então não fique chateados, mas é a minha concepção porque também fiz, tá? Então, como que funcionaria? Vou tentar explicar para vocês. Nesse período, nos Estados Unidos está no auge também financeiro. O que acontece é muito fácil pegar empréstimo, é muito fácil financiamento e é muito fácil comprar ações na bolsa. Tanto que chegou a um ponto que nos Estados Unidos
falavam que existia mais movimentos de ações da bolsa do que de próprias vendas de produtos, ou seja, especulação. Então, aquele papel moeda que estava girando ali, as ações que estavam girando não eram correspondentes aos produtos vendidos. Então, parece que as pessoas estavam enriquecendo mais com ações do que com produtos. Essa questão da superprodução, essa questão de que a Europa não está correspondendo diretamente a tudo que os Estados Unidos está produzindo, começa a gerar uma insegurança. E aí não se sabe exatamente que fato, né, vai gerar aquilo que vai acontecer nessa quinta-feira negra, mas eu vou explicar para vocês como que seria. Então era assim, eu, Camille, comprei uma ação na bolsa, eu comprei uma ação de R$1, né? E daqui uma semana essa ação que eu comprei por R$1, agora ela está valorizando para R$10, depois valorizar mais e mais. Então muitas pessoas compravam, né, ações na bolsa porque era muito barato. A questão é que, como eu já disse, não se sabe exato o fato, só sabemos que no dia 24/10, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda. Ou seja, é mais ou menos assim, eu botei meu mísero R$1 ali, só que eu fiquei sabendo que está acontecendo um monte de prejuízo, que as empresas não estão vendendo, que enfim, está ocorrendo essa superexploração, produção, desculpa e tudo mais. Eu, receosa, falo, não vou ficar com essa minha ação de R$1, vou vender. E eu coloco à venda a minha ação. O problema é que todas as pessoas resolveram colocar exatamente nesse dia, que é no dia 24/10. E isso vai quebrar, né, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Gente, esse crash na Bolsa de Valores não vai ficar só nos Estados Unidos, porque todo mundo dependia. O dólar, depois do período da guerra, ele tornou-se como se fosse a moeda, né, oficial do mundo. De fato, até hoje, né, nós temos o dólar como o central ali, né? A questão é só o quê? Acontece esse crash e o que vai gerar diretamente aí essa quebra da Bolsa de Valores? Gente, produto vai cair para baixo. Então agora o que vai acontecer, ou quais são as consequências da falência? Já falei, né? As consequências? Falência. Ou seja, não tem mais ninguém querendo comprar bolsa de valores, parece que é bolsa, né? Ninguém mais está querendo comprar ações. As empresas, ninguém tem mais dinheiro para comprar produtos. Ou seja, se eu não quero comprar o meu produto, o que o cara vai fazer, o comerciante, o empresário? Vai jogar lá embaixo. Tudo começa a cair. Então estoques de produtos começam a ficar parados. Essa crise que tá... professora, mas começou aqui? Com certeza não. A gente tem vários setores da economia que vão ser diretamente atingidos pela quebra. Por quê? Porque muita gente nesse período investia na Bolsa de Valores, como eu disse. Os Estados Unidos trabalhava muito com isso. Então nós temos como consequências as falências de diversas empresas. Logo, se eu tenho falência, eu tenho desemprego, né? Vou pôr aqui, depois eu explico esse. Então o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que cerca de 1/4 da população, ou seja, 25% da população dos Estados Unidos vai perder o seu emprego. Pessoas desempregadas não compram, de novo, empresas vão falir. E nesse período, além dessa questão das falências, por isso que é chamado de período da Grande Depressão, que é um período que a própria população dos Estados Unidos vai sofrer muito com esse baque econômico, tá? De novo, tá no auge, de repente tem uma queda que vai direcionar para todos os outros países. E essa crise também vai gerar também um problema na agricultura, ou seja, muitos bancos investiam nas colheitas. Então era assim, eu emprestava o dinheiro para um fazendeiro que seja, e eu dava esse dinheiro pela colheita dele, e depois que ele recebesse, né, que ele vendesse o produto dele, ele me devolvia o dinheiro e ficava com o lucrinho dele lá. Ninguém vai devolver dinheiro para o banco, porque o banco também investia e o banco não tinha mais dinheiro para emprestar para esse fazendeiro para ele fazer uma colheita. Então, esses produtos vão começar a estragar. Nós estamos falando dos Estados Unidos que vai passar por um período até mesmo de fome, gente. Então, assim, parece até meio assim absurdo pensar, mas de fato existiu. Então, a população dos Estados Unidos sofreu muito e isso vai, como eu já disse para vocês, vai direcionar para todos os países da Europa que diretamente estão
conveniados aos Estados Unidos, e inclusive a Europa está se reerguendo nesse período, até não citei, mas um dos pontos também como motivos dessa crise também tem a ver com que a Europa está voltando a se reerguer, está construindo de novo indústrias, e aí os Estados Unidos perdem o poder. Inclusive, um ponto importante para eu falar, tô dando várias informações, mas o Brasil também sofreu com essa crise, tá, gente? Uma vez que nós estávamos no auge cafeeiro, nós também perdemos muito na questão da exportação do café. Os Estados Unidos, claro, assim como a Europa, consumiu o nosso café. E aí a gente vai ver Getúlio Vargas naquela questão dos cafés, das sacas de café que vão ser queimadas. E aí isso é assunto para aula de história do Brasil, né, gente? Aí você fala, beleza, professora, e aí, o que vai acontecer? Tipo novela, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Claro que vai vir a salvação. Estamos falando do jeito americano de viver, né, gente? A salvação vai ser um plano econômico conhecido como New Deal. E esse plano conhecido como New Deal, ele vai ser impetrado pelo presidente Roosevelt. Esse presidente vai entrar no ano de 1933, então assim, os Estados Unidos fica de 1929 até 33 ali padecendo, uma vez que os outros presidentes, ou outros presidentes que vieram antes de Roosevelt, eles ficavam muito apegados no liberalismo, ou seja, eles estavam vendo os Estados Unidos padecer, porém ninguém queria quebrar uma regra que era deixar o mercado sozinho se reerguer. Então, até então ninguém tinha se intrometido. Aí Roosevelt vem para mudar tudo. Uma das coisas, ou que ele vai propor, é chamado também, além do New Deal, o chamado keynesianismo, porque é baseado nas propostas de Keynes, tá, gente? O que é, então, esse New Deal? Claro, tem bastante coisa, eu vou tentar resumir para vocês. Primeira coisa, intervenção estatal. Uau, como assim, professora? É a quebra do liberalismo. Aí que tá a diferença. Ele chega e quebra o liberalismo. A partir de agora o Estado toma para si, vou pro meu peito, agora eu vou resolver esses problemas, de fato vai resolver, ok? Como que ele vai intervir? Vamos lá. Primeiro, vai criar uma série de empregos. Gente, os Estados Unidos vai começar, o governo dos Estados Unidos vai começar a criar empregos, obras públicas, ou seja, arrumar uma rua, um encanamento, enfim, ele vai criar uma série de obras públicas. Para quê? Para gerar empregos. E olha que interessante, se você está falando que você é do segundo, ou se você não é, vou tentar aproximar aqui, ver se você consegue ver. Aí tem ali um círculo bacana que fala, se eu crio empregos, eu crio salários. Se eu crio salários, eu crio mais consumo. E se eu tenho mais consumo, eu tenho mais produção. Mais produção, mais empregos, mais salários, mais consumos. Então, essa é a ideia do keynesianismo, tá? Então, essa é a ideia dessa roda aqui, tá, gente? Então, a maior produção vai gerar mais emprego, que vai gerar aí mais salário e que gera mais consumo. E isso é a ideia do keynesianismo. Então, há um aumento muito grande de empregos por parte do próprio governo. Outra coisa, o governo também nesse período vai se intrometer, entre aspas eu digo, ele vai se intrometer aí tanto nos direitos trabalhistas como na agricultura. Lembra que há uma crise agrícola, né? Então o governo ele começa a dar incentivos para esses agricultores e ele se propõe a pagar para esse agricultor, caso mesmo que não dê certo, enfim, a venda, ele se propõe a pagar. Isso está na apostila de vocês, mas eu vou ler caso você não esteja acompanhando pelo livro-texto. Então ele vai criar um programa de empréstimos, garantindo-lhe uma renda mínima caso diminuísse a produção. Ou seja, você vai receber um empréstimo e mesmo que você não consiga me pagar igualitário, você vai receber essa renda mínima, mesmo que você não venda. Outra coisa que também foi o keynesianismo que criou foi os direitos trabalhistas. Isso aqui não tem nada a ver com o liberalismo, né, gente? O liberalismo odeia isso. O que é isso? Até então nos Estados Unidos não existia. Eles vão colocar agora em prática a questão da jornada de trabalho, ou seja, 8 horas. Por quê, professora? Porque quando eu estabeleço uma jornada de trabalho, eu não tenho perigo de superprodução, eu não deixo a pessoa produzir tanto. E também, quando eu reduzo a jornada para 8 horas, eu dou oportunidade para mais pessoas. Se a empresa tem que girar aí 24 horas, não vai ser possível só um trabalhador, então vão ter que colocar mais pessoas. Então, mais empregos, mais salários. Então, a gente vai ver direitos trabalhistas sendo impetrados, o salário mínimo também, o seguro-desemprego,
Isso é bacana. Então temos aí um salário mínimo que é base, então as pessoas não vão ver nessa questão flutuante do salário. Então esse seguro-desemprego, além de tudo também, ou o governo vai fazer a supervisão econômica na questão das ações bancárias e da emissão de papel moeda. É importante para que não aconteça novamente uma especulação, entendeu? Vender coisas flutuantes que de fato não existem, só existem nas ações bancárias. Beleza, gente? E aí as consequências é que, de fato, esse modelo aí do New Deal... Ah, tá. E aqui, só para um parênteses aqui, que essa questão do direitos trabalhistas foi conhecido também como Welfare State, que é o Estado do Bem-Estar Social. E esse keynesianismo, esse New Deal vai ser, na verdade, o maior exemplo de superação econômica e, de fato, vários países vão usar esse sistema criado por Roosevelt, que inclusive vai ser reeleito por 3 vezes. Então ele vai ser assim, o cara. E aí esse plano econômico, essa forma de governo é o que vai impulsionar os Estados Unidos. E quando estamos falando aí, então, nesse período, estamos falando que quando começa já a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já está quase 100%. Aí se eu não digo 100% dessa economia recuperada por conflito. Então a gente conclui essa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula que eu gosto de dar, então vocês estão vendo que eu estou bem empolgada aí com todas as informações. Acompanhem pelo livro texto se vocês tiverem, ou se vocês tiverem pela Bienal também, tem muitos pontos que eu falei. E é isso daí. Então, exercício por conta de vocês. Tchau, tchau.